que eu vim trazer de mensagem para todos é que, conforme as palavras do Ministério da Economia, nós estamos vivendo uma das eras mais fantásticas da história da humanidade. E nós, cientistas, a apelidamos de era da amplitude, e não da abundância ou outras coisas que a gente anda falando por aí. E por que amplitude? Porque, pela primeira vez na história, tudo é muito possível ao indivíduo, acima de qualquer limitação estrutural onde ele viva, acima da nação onde ele nasceu, da fé que ele professe, da condição social que ele nasceu. E isso não é muito demagogia. O problema é que, para entender isso, nós precisamos escalar um pequeno Everest de conceitos, né? E essa é a nossa jornada rápida dessa manhã. Então, como a gente escala o Everest, a gente se habitua um pouco na base da montanha para entender frio, ar, etc. E é o que nós vamos fazer com o estado do nosso tempo. Então, Zeitgeist é uma palavra alemã que quer dizer em que mundo vivemos nesse momento, ou como todos nós, humanos, de uma certa forma, pensamos sobre a realidade. E isso também é uma área interessante na nossa história, porque, enquanto seres humanos, é a primeira vez que estamos realmente numa aldeia global. A gente estava falando há pouco da China, e, apesar disso, a China professa uma série de mentalidades, principalmente as mais tecnocratas, do que a gente está fazendo. E isso tem a ver com a história do desenvolvimento humano. Então, passando muito rápido, a gente não está mais em eras de extinção em massa, mas viemos em uma jornada muito longa, de quase 100 mil anos em evolução. Então, desde a época que a gente era coletor, passamos a fazendeiros, depois de fazendeiros passamos a mercadores, depois de mercadores nós chegamos a industriais. E aí a gente começou a entrar na fase do iluminismo e da tecnologia. Então, a gente começou a falar muito de progresso humano ligado a essas evoluções tecnológicas. E esse é basicamente o espírito do tempo. O que a gente não atenta é que, junto com essas evoluções, houve uma aceleração muito grande. Então, nós saímos de um ciclo de 100 mil anos para um ciclo de 10 mil anos, para um ciclo de 200 anos, muito acelerado nos últimos 100, para um ciclo de 30 anos e, finalmente, para um ciclo de 5 anos. Esse é o acelerado que a gente viveu nos últimos anos. E é por causa disso que a gente vive, mais ou menos, uma sensação de ansiedade. Essa ansiedade ela tem a ver com o que a gente chama de século mágico. O que é o século mágico? De 1800 e alguma coisa até 1970, nós vivemos os períodos das grandes revoluções industriais. E, no final dessas grandes revoluções, o que a gente conseguiu? A gente conseguiu melhorar a qualidade de vida humana. Pouca gente lembra, mas em 1960 nós éramos 2 bilhões de pessoas no planeta. E uma pessoa como eu, com 49 anos, já estava prestes a se aposentar e com mais 10 anos de expectativa de vida no máximo. O que aconteceu de tão drástico que a gente teve essa evolução tão grande em apenas 100 anos? A gente passou por 3 eventos cataclismáticos. Não teve asteroide, não teve grandes glaciações, mas nós tivemos, nessa época de convergência, uma grande guerra, uma grande depressão, que afetou bastante os Estados Unidos, e uma segunda grande guerra, essa sim, alterando o mundo inteiro. Ao longo dessas grandes mudanças, a gente fez um grande catalisador de inovação baseado em ciência. E, pela primeira vez, a ciência passou a ser aberta. A gente teve um fluxo muito grande de cientistas por todas as partes do globo. Na segunda metade do século passado, a gente teve um intercâmbio muito grande entre Ásia e Ocidente, pela primeira vez na história da humanidade, e isso nos trouxe as primeira, segunda, terceira e quarta revoluções industriais, como a gente fala. Isso foi a era da humanidade aumentada. Nós nos estendemos através de máquinas, computadores, telecomunicações e vários outros fatores tecnológicos. Então, eu vou passar bem rápido por isso e situar que a gente começou a viver essa era da abundância graças à automação. Aqui no Brasil, a gente tem muito palpável isso na questão da indústria de soja. A automação da soja nos levou a ser um dos grandes produtores mundiais. Mas isso não é o suficiente. O que aconteceu é que, no final da quarta revolução industrial, nós começamos a entrar num grande quarto momento de mudança da humanidade. E isso, sim, a gente apelidou de era exponencial. Por quê? No final, mais ou menos, de 2007 até 2009, nós passamos a contar com ferramentas de comunicação, ferramentas de colaboração e, principalmente, uma ferramenta extremamente pessoal, que, quando a gente está longe dela, a gente fica com crise de pânico, que é o celular, que nos trouxe ao indivíduo não só o acesso à informação, mas o acesso a ferramentas de trabalho. A gente estava falando agora dos caminhoneiros, a gente teve uma greve no país provocada pelo WhatsApp. E este tipo de ferramenta está disponível hoje para quase 5 bilhões de pessoas. Essa grande mudança nos levou
a um estado absoluto de tecnocracia. Então, é como se nada mais importasse, como se a tecnologia fosse resolver tudo e fosse curar tudo. E isso nos trouxe um outro problema. A gente está acostumado a vivenciar ciência e tecnologia em ondas, de uma maneira que as pessoas que não são do mercado de tecnologia possam absorver esses impactos. Isso mudou muito, novamente, de 2015 para cá, e esse é o começo da quinta onda. O que mudou? A gente tinha ondas que a gente ouvia falar. Vocês me pediram para falar de blockchain, como se fosse uma tecnologia e uma onda. Neste momento, existem 1.800 coisas iguais a blockchain sendo desenvolvidas e cujos impactos as pessoas que as desenvolvem não têm noção exata de qual é. Me remeto à invenção da energia atômica, que culminou, por um lado, na própria energia atômica e, por outro, nas bombas atômicas. Então, esse é o momento que a gente vive da ciência. Então, a gente vê várias tecnologias, como implantes biométricos, como a parte de realidade virtual, como a parte de foguetes reusáveis, né? Eu sou cientista desde pequeno e eu nunca imaginaria que uma iniciativa privada fosse fazer foguetes melhor do que a NASA. E o Elon Musk não só fez, como mandou o próprio carro que ele também fez para Marte. Então, esse estado de tecnocracia das coisas nos levou a imaginar o futuro não mais em coisas palpáveis, mas em cenários. E é isso que a gente vivencia hoje nessa tecnocracia. A gente começa a pensar em realidades mistas. Eu poderia estar de casa fazendo essa palestra, sendo representado aqui por um holograma. A gente tem personagens do cinema que são a pessoa digitalizada, e a pessoa não mais está no set de filmagem fazendo alguma coisa. A gente tem hoje realidades virtuais na própria edição de vídeo, e a gente vê isso com algum susto, por um lado, mas também vê com grande esperança, onde você pode, literalmente, estender o alcance de uma pessoa, mundialmente falando. Então, andando bem mais rápido em cima disso, o que acontece como problema? Tudo isso é muito rápido para instituições que estão 2 séculos atrás e um ser humano que ainda está tentando se situar. Nós estamos falando de mais ou menos 5 anos, 2014 e 2015. E essa é a base do Everest. O que é essa base? Quando a gente pensa na tecnologia, a tecnologia não é humana. Nós precisamos dormir 8 horas por dia. A gente não precisa ficar 24 horas por dia conectado. Nós somos seres gregários, enquanto mamíferos. Nós precisamos ter um conjunto muito pequeno e muito finito de amigos e de pessoas com as quais a gente se relaciona. Em média, uma pessoa que está no mundo de tecnologia tem 1.500 a 3.000 pessoas que ele convive quase que diariamente. E umas pessoas que a gente não convive, mas que estão lá na amizade virtual, entre 15 a 20 mil. Na minha rede profissional, que é o LinkedIn, eu tenho 30.000 pessoas. Na minha rede não profissional, que é o Twitter, eu tenho lá 20.000 pessoas. Então, eu não conheço quase ninguém dessas 20.000 pessoas. Isso nos leva, como diria lá Ortega, a uma rebelião contra a tecnologia. E é isso que a gente vivencia hoje. A quinta grande mudança é, ao mesmo tempo, ter toda a tecnologia disponível e ter esse incômodo de o que será que vai acontecer quando essa tecnologia for realidade. A gente fala muito hoje de inteligência artificial. A inteligência artificial vai tirar os empregos, etc., etc., mas não é só inteligência artificial. A gente olha 10 grandes vetores que foram impactados pela tecnologia. O primeiro deles é o próprio ser humano. Nós somos pessoas diferentes. E se a gente olhar o caso da China, não é metáfora, é fisicamente diferente. As novas gerações da China serão geneticamente modificadas, para não terem Parkinson, para não terem Alzheimer, para não ter obesidade, para não morrerem de infarto. Isso é factível. Existe uma questão ética em alguns lugares do mundo, na China não tem. A gente tem toda uma questão de mudança social. A sociedade hoje ela é muito mais líquida, como diria o Bauman, porque a gente perdeu a vergonha da intimidade. Então, a história de estar no Facebook mostrando comida e etc., e ter 2 presidentes mundiais dialogando pelo Twitter, é uma coisa socialmente impossível há 10 anos atrás. Se a gente falasse, há 10 anos atrás, as coisas que a gente vê na internet, ninguém ia acreditar. Nem o mais louco dos anarquistas acreditaria nisso. E isso vai nos trazendo a questões religiosas, políticas, até chegar no que interessa aqui, que são redes econômicas cooperativas. Esse é o novo modelo que vai suplantar capitalismo, socialismo e anarquismo econômico, como querem os meus amigos austríacos. Por quê? Porque nós estamos deixando de ser seres enquadrados, enquadráveis ou enlatados. Quando a gente fala de lifelong learning, a gente não se define mais pelo que você é, até porque o que você é enquanto profissional, enquanto agente econômico, passa a ser uma míriade de coisas.
Eu sou pesquisador, sou professor, sou cientista da computação, sou diretor de projetos, sou pai, sou artista, sou músico. E de que jeito eu vou pagar as minhas contas? Isso é praticamente indefinível no momento atual. Isso nos leva a duas outras coisas bastante graves. Se nós estamos vivendo para ter uma vida estendida, em média 100, 150 anos para o ser humano médio, 250, 300 para o ser humano que se cuida desde que nasceu e que tem posses, o que eu vou fazer com esse tempo todo? Como é que eu vou equalizar mais ou menos 10 bilhões de pessoas, que é o que a gente acha que vai ser população humana normal, dentro de um único planeta? E, principalmente, como é que eu vou tratar a questão mais grave, que pode fazer tudo isso ficar harmônico ou fazer tudo isso se transformar na quinta grande guerra, que é a questão da comunicação. A gente tem muito problema de ouvir, de entendimento, porque a gente não conhece as outras culturas, a gente simplesmente fala com elas de uma maneira global. Mas, não sei se vocês sabem, o chinês, ele não fala que ele está com fome, ele fala que bom seria se eu estivesse embaixo de uma árvore com frutas maduras. E você tem que entender que ele está com fome. Dentro disso, o que é o grande vetor de mudança? Nós estamos, como tecnologia, construindo uma grande plataforma, onde tudo é possível, e esquecendo do propósito. O propósito é a abundância humana. O propósito é o equilíbrio dos mais necessitados com os menos necessitados, para que a gente consiga, nessa pequena bolinha azul, conviver harmonicamente para o resto dela. E aí, dentro dessas 5 grandes mudanças, o que acontece quando a gente passa por essas mudanças exponenciais do momento? A grande alavanca de impacto chama-se ética. E a ética é uma coisa não muito mutável, não é muito dependente de conceitos culturais ou não, né? E o que nos traz de problema? Com toda essa sopa tecnológica, a gente não consegue mais olhar para o ser humano. E aí a gente volta a ter aquelas coisas que aconteceram no começo da Revolução Industrial, que é o sentimento quase que desenfreado de medo. Então, quando a gente olha para isso, e aí pegando especificamente a minha área, que são os criptoativos, o que a gente vê? A China abraçou a tecnologia, porque ela tem um mindset cultural dela. Os Estados Unidos e o resto do mundo falaram, não, isso aí é coisa de traficante, e etc., eu não quero. A gente vai entender um pouquinho o porquê disso já já. E qual é a grande necessidade e o grande desafio que a gente tem hoje no mundo atual? Nós temos mais anos pela frente. Será que a gente vai continuar evoluindo tecnologicamente o quanto que a gente evoluiu nos últimos 50 anos, voltados ao ser humano, ou será que a gente vai criar distopias e cada vez mais abismos tecnossociais usando isso? E aí eu costumo brincar, quem tem um iPhone 11 hoje está numa classe social, quem tem um iPhone 6 está em outra. Até aí tudo bem, porque as plataformas são muito parecidas. Quem puder salvar o filho que tem uma doença degenerativa, usando uma doença ou um remédio geneticamente modificado e modificável, é uma outra casta de pessoa. Então, se o Steve Jobs estivesse vivo hoje, ele teria cura para o câncer de pâncreas que ele teve. Custaria a bagatela de 100 milhões de dólares, mas ele tinha dinheiro para pagar. Uma mãe que tem um filho morrendo de doença degenerativa não tem isso. E como é que ela vive esse drama? Como é que nós, enquanto seres humanos, nos amoldamos a essa realidade e a essas diferenças, né? E aí, o que acontece no meio da nossa montanha? Nós vamos entender um pouquinho mais uma dessas tecnologias. E por que ela é especial? Porque ela tem um propósito libertário muito forte por trás dela. E ela tem uma característica que também não era muito comum no mundo da inovação. Basicamente, ela imprimiu o próprio dinheiro. Ela criou o que a gente chama, enquanto economistas, de dinheiro psicológico. Então, tudo isso começou com uma raça muito estranha chamada cypherpunks. Cypherpunks é um grupo do qual eu pertenço, são hackers relacionados à segurança da informação, do lado bom, claro, e esse pessoal é muito influenciado por seres míticos da história da ciência da computação. Alan Turing, o pessoal que inventou a internet. Por quê? Na nossa visão, a questão individual essencial, ela não é centralizada, ela tem que ser do indivíduo e, por conseguinte, distribuída 100%. Então, para os cypherpunks, o direito à privacidade é o primeiro e mais inalienável direito humano. E, infelizmente, para nós, ele já foi embora há muito tempo. E aí, quando a gente ouve falar desta rede distribuída, é esse o primeiro grande pensamento. Quando a gente começa a lidar com a privacidade, qual era a primeira grande coisa que gostaria de ter? A privacidade das minhas posses individuais. E aí, já que eu não consigo fazer isso de uma maneira escritural, eu vou controlar a minha forma de ter dinheiro. E isso começou lá em 1982, com David Shaw, passou um pouco mais
pelo Almaden em 89, passou pelo Arnold Schwartz, que é um cara que criou o protocolo Tor de segurança, até chegar no que a gente conhece hoje como Bitcoin, em 2009. Só que o Bitcoin ele não é uma tecnologia única, eu vou passar muito rápido por isso, ele tem uma série de coisas lá dentro e, basicamente, não tem nenhuma outra maneira de eu explicar como funciona uma rede de blockchain aberta, a não ser esse vídeo, que é o vídeo de um cardume de tordos. São passarinhos ingleses e eles voam assim desde o dia que nasceram para se alimentar melhor. Ou seja, o todo se beneficia de um comportamento do todo. E por que a gente usa os passarinhos e não abelhas ou formigas? Porque as abelhas e formigas são inconscientemente um grupo que nasce para aquilo. Elas têm funções. Os todos não têm. Eles são indivíduos, só que eles se unem num propósito comum. E isso é uma rede autônoma, é uma rede distribuída, é uma rede que tem um ambiente confiável, e esse ambiente confiável nada mais é do que o DNA dos passarinhos, assim como os algoritmos do blockchain, e é uma rede de seres. O Bitcoin funciona assim. Qualquer rede blockchain aberta para qualquer tipo de ativo funciona exatamente assim. Sem líderes, sem controle, sem regras e etc. E esse era o sonho do Satoshi Nakamoto quando ele inventou essa tecnologia. Qual é o grande impacto no nosso mundo? Nunca foi criada a tecnologia blockchain. Foi criada uma tecnologia para ativos criptográficos. Ativos que me dessem a posse de algo sem a possível intervenção de alguém, não só nessa posse, como no valor desta coisa. Então, a gente criou uma espécie de diamante virtual. E aí, o mundo corporativo, alguns anos depois, entendeu esse conceito e descobriu uma outra coisa, que eles falaram, olha, nós temos um problema causado pela desconfiança entre as organizações. Ou seja, uma empresa não confia muito na outra e, por causa disso, a gente coloca controle em cima de controle, legislação em cima de legislação, e isso tem um custo. E aí se pensou em criar-se uma highway de garantias, uma internet onde as garantias fossem possíveis. Isso é o que está sendo criado enquanto tecnologia blockchain, né? Passando rápido também, isso está tão comum que empresas aqui no Brasil, como a Magazine Luiza, estão investindo pesadamente nesse tipo de coisa, estão trabalhando com esse tipo de tecnologia para, principalmente, criar o que a gente chama das super aplicações financeiras. E essa é uma das características do nosso tempo. A gente se acostumou a ver banco é banco, seguradora é seguradora, varejo é varejo. Mas se a Magazine Luiza tiver uma seguradora, um banco, uma wallet e o varejo, ela é o quê? Assim como a gente olha, eu venho do mercado financeiro, um banco múltiplo, como o Itaú, e você não consegue definir se ele é isso ou aquilo, porque ele é tudo, neste momento nós estamos vivendo uma segunda mistura organizacional, onde setores inteiros tendem a se misturar e todo mundo se chamar asterisco tech, né? E em que pé nós estamos dessa tecnologia? Lembra que eu falei que a tecnologia imprime dinheiro? Isso é de 2017 até meados de 2018, os fenômenos que a gente chamou de ICO, Initial Coin Offering. Nesse período, foram angariados 50 bilhões de dólares, que chegaram a ter uma valorização de 150 bilhões nos últimos 2 anos. E, neste momento, todo esse dinheiro está sendo usado para criar mais de 10 mil empresas de tecnologia relacionadas a esse setor. Empresas de tecnologia pura, ou seja, de infraestrutura, e empresas de modelos de negócio, como seguros globais baseados em blockchain. Ou seja, a gente está criando muita e muita empresa. Só que qual é o novo jogo que está se desenhando? As empresas que aprenderam a usar esta tecnologia, elas são transfronteiriças, né? E aí eu vou pegar um exemplo aqui, que é uma empresa chamada TradeLens, que é metade IBM, metade Maersk, que é uma operadora de containers, e ela tinha vários problemas de garantias com seus containers, entre outras coisas, seguros. Mas, basicamente, a Maersk ela roda 70 milhões de containers por ano e perde 10% disso. Ela não sabe onde foi parar os containers. E aí ela criou uma estrutura tecnológica envolvendo todos os portos do mundo e hoje as 5 maiores empresas de containers para que todo o processo de container seja colocado numa plataforma blockchain. Ninguém precisa compartilhar os seus dados, que são segredo de negócio, mas todos podem e devem compartilhar as informações que dão problema de desconfiança no negócio. E, basicamente, com essa coisa simples, eles vão economizar 4 trilhões de dólares ano. Então, é um custo da indústria de transporte que desaparece. E isso nos traz várias outras possibilidades em relação ao que essa tecnologia pode fazer. Então, para não ficar delirando muito, eu vou trazer um caso brasileiro, de uma realidade brasileira. Então, qual é a realidade? Existe uma
necessidade muito forte hoje da gente apoiar pequenos empreendimentos familiares. E aí, em especial, uma coisa que me toca muito, porque eu tenho 2 filhas, pequenos empreendimentos familiares liderados por mulheres, né? Então, infelizmente, aqui não é Zimbábue, uma mulher a cada hora ainda é estuprada nesse país e uma a cada 5 horas é morta. Então, a gente não está muito longe para fugir dessa estatística. E aí, uma grande amiga minha, que tem um sonho muito antigo, né? O pai dela é pessoa que veio de cooperativa durante muito tempo, investiu muito em fomento à iniciativa rural, e ela começou a trabalhar muito cedo, né? Como a gente pode ver aqui, a Tainá, e desde cedo ela queria ter um banco para todos, porque ela vivia e via os produtos que ela tinha dentro de casa, via o mundo cooperativo e via como unidos todo mundo conseguia produzir mais. Como toda gênia, dropout de faculdade, foi trabalhar fora, morou nos Estados Unidos, trabalhou na ONU, conheceu mohamedianos e encontrou mais 2 jovens que, junto com ela, em 2017, pensaram nesse projeto, que é o quê? O Banco Moeda Seeds. O Banco Moeda Seeds é uma super app que não é só um banco, né? E aí vocês vão entender um pouco mais. Deixa eu só tirar o som aqui. Pronto. E aí, qual é a visão do Banco Moeda? Mulheres do Brasil. Impreterivelmente, mulheres ligadas à agricultura, que têm uma vida dura e que não têm acesso não só a crédito, mas apoio psicológico, apoio empresarial, para desenvolverem as suas necessidades. E aí, passando rápido pelos dados, o que o Moeda quer fazer? Ele quer humanizar finanças e distribuir impacto. E o que é impacto para a gente? Salvar 4 gerações. A mulher, a filha, a neta e a bisneta. E como é que você faz isso? Você não dá dinheiro, você não dá empréstimo. Você muda a mentalidade de escassez para a abundância. E é isso que o Moeda faz. Primeira grande coisa, o Moeda tem um laboratório de projetos. E esse laboratório, forjado na cultura cooperativa, ele entende a realidade desse projeto que está sendo estudado e propõe alternativas de muito maior impacto. Então, o que é maior impacto? Que gere valor, ou seja, traga dinheiro, que mude a cultura daquele projeto que foi solicitado para uma cultura de mais longo prazo. Em vez de dar dinheiro, plante feijão e colha feijão, dá dinheiro, monte a cooperativa, processe o feijão e vende o feijão ensacado, ou vende alguma outra coisa assim. Por que a gente fala muito da questão do blockchain? Porque a Moeda é a maior empresa de brasileiros, infelizmente não foi feito isso no Brasil, a captar via um ICO. Eles captaram 20 milhões de dólares em 2017, através de uma subsidiária no Uruguai, e numa operação feita na Suíça com investidores chineses. Então, você pega uma startup com um propósito muito forte, escreve o teu plano de negócios, vem aqui para o Brasil e fala, eu preciso fazer isso, não vai ter um centavo. Você faz a mesma coisa na Suíça, choveu 20 milhões de dólares em 30 dias. Então, é uma startup que já começou com esse tipo de alavancagem, né? E, em cima disso, o que foi feito? De 2018 até esse ano, nós estávamos construindo um banco do zero. Um banco digital como outro qualquer. Só que, antes de mais nada, qual é o objetivo do banco digital? É uma fintech, óbvio, eu preciso ter conta corrente, cartão, etc., mas eu preciso ter uma aceleradora. E o que a gente fez? A gente pegou todas as cooperativas que são parceiras da família, mais ou menos 7 mil cooperativas de todos os tamanhos, mapeamos inicialmente 200 projetos em 11 verticais de trabalho, e desses 200 projetos elencamos alguns para trabalhar agora em 2019, quando o banco está pronto. O que é elencar um projeto para a gente? É olhar para a Dona Divina, né, da Cooper Valley, lá de Goiás, que é catadora de baru. Então, quando a gente olha para uma pessoa dessa e fala, o que você faz? Eu cato baru. 120 mulheres catam baru, ensacam e vendem aquilo. O que a gente podia fazer com essas pessoas? Então, a gente aloca a equipe, vai lá, faz um estudo, descobre um monte de coisa e usa, claro, da nossa rede de contatos e da sorte. Quando a gente faz isso, dentro da nossa metodologia e com o capital que a gente tem, eu vou passar bem mais rápido, a gente conseguiu ter algumas alavancas em cima dessa ideação, como a gente fala, em criatividade do projeto. E aí, qual é o grande propósito da segunda parte? Uma vez que o projeto esteja pronto, ele só vai ser viabilizado se ele tiver crédito, acesso a gastar o dinheiro que ele tem e um lugar para vender esses produtos que ele faz. Então, o Moeda também tem um marketplace, tem um e-commerce, como se fosse a Amazon ou o Magazine Luiza, tem um banco que hoje é subsidiário da Caixa Econômica, que vai ter uma conta corrente em breve, a gente está pegando 2 licenças, e tem um cartão, que é o cartão da Mastercard. Quando a gente junta tudo isso, o que acontece? A gente pega a Dona Miriam, que colhia café. Fala, Dona Miriam, o que a senhora faz? Eu planto um café arábica Arauto, que é um café de excelentíssima qualidade,
torro em saco como todo mundo no mercado. Então, a gente conversou e falou assim, a senhora tem alguma raiz industrial? Tem, o meu tio era industrial. E aí a gente descobriu, no processo de empréstimo, que existia uma coisa chamada cold brew. Cold brew é um café gelado, que você bota sabores, etc., que custa 500 vezes mais do que o quilo do café processado. É assim que a gente dá impacto. A dona Miriam, em vez de pegar café e ensacar, ela achou um parceiro que a gente proveu, onde ela pega aquele café, ensaca e vende esta coisinha aqui por R$20. E ela ganha um percentual dessa venda. Nesse momento, a gente não conseguiu ainda estabilizar o cold brew para exportar, mas a gente foi para o segundo projeto, que é o da Baru Beer. Lembra da Dona Divina? A Dona Divina colhia baru. O que a gente descobriu? O baru tem um coeficiente, e aí é só cervejeiro que vai entender isso, para fazer uma cerveja stout inglesa mais suave do que a Guinness. Né? Para quem entende cerveja, isso é uma coisa extremamente importante. Para mim, que só bebo, não vi nenhuma diferença. Mas o que é importante para a Dona Divina? Essa cerveja consegue ser estabilizada e enlatada, ou seja, ela vive 120 dias. Dá para exportar para a terra da Guinness. E nós estamos vendendo essa cerveja a R$25 nos bares de São Paulo, inclusive para a Europa. Para onde vai o dinheiro? Para a Dona Divina. Então, do mesmo jeito, ela continua com a cooperativa de Baru, a fábrica de cerveja fica em São Paulo, ela ensaca os melhores grãos, manda para cá e ela recebe isso de volta. Como é que isso acontece? Dentro da estrutura do Moeda, e eu vou mostrar um pouquinho mais adiante, a gente tem também, além da estrutura de e-commerce, uma coisa garantida no blockchain que a gente chama de split payment. Automaticamente, quando a venda é feita, aquela venda, dependendo do produto, já é direcionada, inclusive, para a pessoa cooperada responsável por aquele produto. E aí a gente pega o último projeto do ano, que é o projeto Artesanias, onde mulheres do Ceará, literalmente as mulheres rendeiras, que fazem artesanato no Ceará. Pela cara da dona Aldenice, vocês devem perceber que ela faz isso há bastante tempo. Só que ela fazia, junto com várias outras mulheres, esse tipo de artesanato. Dá um trabalho danado, ela cobrava por hora e não tem valor percebido. Então, o que a gente fez? A gente pegou uma empresa de design, lá de Fortaleza, que tem uma linha chamada Catarina Mini, em homenagem a uma mulher negra de lá, e acrescentou o design. A gente pegou 18 modelos, a empresa cedeu os designs para as artesãs, e a gente vende essas bolsinhas aqui. Ó. A bolsa da dona Aldenice era vendida por R$30, em 10 vezes no WhatsApp. Essa bolsa custa €400, para ser vendida no Marketplace, na coleção Inverno Europeu, onde provavelmente as meninas chinesas vão comprar. Para onde volta o dinheiro? Para uma cooperativa de 15 mil mulheres em Fortaleza. Aí a gente teve apoio da prefeitura, com máquinas de costura sofisticadas, com depósito, e a gente conseguiu isenção para a DHL colocar um depósito de despacho lá em Fortaleza. Ah, por que Fortaleza? Porque tem uma cooperativa de 15 mil mulheres. Então, os primeiros projetos que a gente rodou esse ano foram projetos pequenos, onde a gente conseguisse ver o impacto. O último projeto, que é esse da Artesanias, é um projeto grande, e a gente tem um desafio muito grande pela frente, que é o Natal, fazer vendas de Natal por aí. E aí é assim que a gente gera impacto. A gente coloca tudo isso numa venda, quando a venda é feita em criptomoeda, isso tem um split, e aí a artesã sabe o quanto ela vai ganhar, e quem está comprando a bolsa sabe quem está recebendo esse dinheiro. Essa é a transparência que um blockchain consegue fazer. Né? E o que mais a gente está fazendo? A gente está fazendo outros projetos aqui no Brasil e já estruturando para 2021 começar a ser uma operação global. Existe uma outra iniciativa chamada Las Mujeres, que é uma iniciativa América Latina, que tem o mesmo propósito. Só não tem infraestrutura tecnológica e não tem estrutura de projetos. Aí a gente está pegando a OECD, o BID e a própria ONU e tentando criar esses fomentadores de projetos na América Latina. O que desse case é interessante? Tudo que está aí na teoria é ilegal. A gente não pode ter banco, a gente não está no arranjo de pagamento, a gente está recebendo criptomoeda e vendendo bolsa. Na teoria, a gente está fazendo evasão de bolsa, né? E a Receita Federal quer saber como é que eu contabilizo Stellar ou outra moeda que eu recebi e vendi por bolsa. Né? Na prática, nada é ilegal. A gente está fazendo um negócio onde todas as licenças são 100% arrumadas, a gente tem um distribuidor de pagamentos que é acesso da Mastercard, a gente tem contrato com a Mastercard, contrato com a Cielo, as contas correntes são na Caixa Econômica até a gente ter licença nossa de conta e está tudo bonitinho. Se você perguntar para qualquer um nesta casa o que é isso, ele vai ficar de cabelo em pé. Se você perguntar para qualquer um, em qualquer uma das cooperativas, ele vai dizer assim, 100 milhões de mulheres.
Ele vê você mudar a vida de 100 milhões de mulheres. Quando a gente olha, a gente vê 5 gerações para cada uma dessas mulheres. E, mais importante do que isso é uma ideia 100% brasileira. Sabe qual foi a ideia muito parecida com essa, que deu exatamente a mesma ideia, mas não conseguiu andar? A do tio Zuckerberg. O Libra é a moeda do tio Zuckerberg. O que ele falou que ia fazer para incluir financeiramente o pessoal da África está feito no Brasil. E ninguém sabe. E ninguém dá apoio. A gente não tem subvenção nenhuma. Se não fosse iniciativa privada, se não fosse a possibilidade da gente receber capital lá fora, esse projeto nem existiria. Por que eu estou falando isso? Porque uma das coisas do blockchain é identidade. E aí, na minha área, e o que isso tem a ver com seguros? Identidade de pessoas, identidade de certidões, identidade de eventos e identidade de coisas. Se eu começar a colocar coisas como carros, caminhões, motocicletas e celulares identificados em um blockchain, a parte de seguros disso fica absolutamente factível, com custo zero, ou custo tendendo a zero. E esse é um grande problema que a gente vê hoje na área de seguros, principalmente na área que vocês estão trabalhando aqui. Existem 290 mil maneiras dessa e várias outras tecnologias atacarem seguros. Mas, olhando os principais pontos que a gente tem, é que só colocando garantias no mercado de seguro, a gente tira 70% dos custos da cadeia. Eu participei de alguns projetos, na outra área que eu atuo, que é inteligência artificial e decisão, dados para decisões, onde a gente economizou na sinistralidade de Santo Amaro, em São Paulo, 90% dos custos de fraude, fazendo conta em Excel. Tá? Se a gente colocar isso dentro do ciclo de defesa de um seguro, ou dentro do ciclo de sinistralidade, e mais ainda, colocar isso numa rede cooperada, onde segurados e seguradores consigam monitorar um ao outro, essa tendência de custo é exatamente a mesma. E é esse o grande uso do blockchain. Qual é o grande problema que a gente enfrenta no Brasil? A gente endeusa a tecnologia. Então, para quem não sabe, isso aí é um suporte de tungstênio, né, da época, custa $1.400. Mas como eu sou baiano, a gente resolve as coisas do padrão moeda. A gente resolve o problema que a gente tem, que é grave, com o que tem na mão, do jeito que dá. Por isso que o Moeda ainda está com todas as licenças, mas está andando e fazendo as coisas acontecer. Aquele mesmo suporte, esse aqui é um amigo meu da Califórnia, falou, cara, não vou dar $1.400, não. $2,50 eu fui lá e resolvi. E esse é o grande trunfo da tecnologia. Ela está disponível, ela é open source, tem muita gente que sabe o que fazer, e pela primeira vez ela é extremamente factível, de uma maneira tranquila para a maior parte da população. Qual é o grande problema do Brasil? Nós estamos 20 anos atrás de uma galerinha chamada China. E ou a gente investe em educação e desembaraço dessas inovações, ou é melhor todo mundo começar a aprender a falar mandarim, porque a gente não vai ter mais empresa brasileira, a gente vai todo mundo falar chinês, o pagamento vai ser chinês, a moeda global vai ser um yuan criptográfico, e a gente vai estar todo mundo usando celulares chineses, como a gente já usa, né? A marca é americana, mas a fábrica é toda lá, né? E, diante disso, era o que eu tinha para explicar para vocês hoje. Acho que a gente tem uma possibilidade muito grande, porque, como vocês podem ver no exemplo do Moeda, o modelo cooperado ele funciona, né? Como eu trabalhei com crédito há muito tempo, e o seu Samuel Klein da Casa Bahia sempre falava, o brasileiro não é ladrão, o brasileiro não tem condição de pagar. Se você viabiliza que ele pague, é o povo mais honesto do mundo. E ele começou a fazer isso com carnê, e até quando ele morreu, ele continua fazendo isso desse mesmo jeito. Então, essa questão da cooperação, essa questão, que eu aprendi o termo novo hoje, né, a questão da ação mútua, é inerente à tecnologia blockchain. E se existe uma tecnologia que gerou, né, alguns bilhões de dólares no mundo e roda só em transação especulativa 80 bilhões dia no mundo, imagina o que isso pode fazer no setor de microseguros. Obrigado, gente.